Estamos de volta, agora com um assunto diferente, particularmente bastante interessante, né? Eu acho que mais atual impossível, sobre a nova postura de liderança em tempos de inteligência artificial. Então a gente vai falar um pouco aqui sobre como estão sendo esses tempos para a liderança, quais são as competências necessárias para esses líderes que estão lidando com times, estão lidando com inteligência artificial. E para conversarmos um pouquinho mais sobre esse tema, a gente vai convidar a Fábia Monteiro. A Fábia tem 31 anos de carreira, tendo ocupado cargos executivos em boa parte desses anos. É pós-graduada em neurociência e comportamento, analista comportamental e especialista em PNL e psicologia positiva. É conselheira de administração formada pelo IBGC, mentora e treinadora de líderes e times, palestrante e LinkedIn Top Voice. Fábia, começa a nos contar um pouquinho. É isso aí, tem que aplaudir mesmo. Que prazer, né? Olha que só, honra. gente, que galera maravilhosa. Não, e a plateia também, só em alto nível. A plateia é alto aqui. nível. Alto nível. Fala um pouquinho pra gente sobre esse contexto, né? Liderar humanos, mas liderar também inteligência artificial. Conta um pouquinho pra gente um pouco a conexão entre esses dois temas. Oi, gente, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Para a gente começar, eu gosto de deixar uma provocação, uma reflexão. Queria que vocês pensassem, se tudo que vocês fazem hoje fosse automatizado, o que ainda assim faria de vocês únicos e insubstituíveis? E aqui eu não estou falando de uma caixinha dentro de um organograma de uma empresa. Eu estou falando daquilo que você entrega e daquilo que você deixa para o seu time. Então, quando a gente chega nesse momento que a gente obrigatoriamente está vendo que a inteligência artificial está chegando aí, e a gente como líder, a gente tem um papel, uma missão tão importante, tão relevante, não só para a gente como liderança, porque a gente é inspiração e a gente é exemplo, de abrir caminho para essa entrada para o nosso time, como fazer com que eles também enxerguem isso, não como aquele lugar, meu Deus, vou perder meu emprego? Quem nunca ouviu? A gente está ouvindo isso aí direto. Não. Como eu posso usar essa inteligência artificial para fazer o que a máquina pode fazer, para que eu seja cada vez mais humano e possa fazer aquilo que eu faço de melhor. E para isso, a gente volta naquela base que a Elisa também falou um pouco de manhã, da importância do autoconhecimento. Porque se eu não sei quais são as minhas competências, o que eu faço muito bem, como eu vou me mostrar diferente e único no que eu entrego se eu não sei nem quem eu sou? E o pior de tudo, como eu como líder vou levar isso para o meu time e fazer com que eles tenham essa percepção também no dia a dia? Você falou de competências, né? Que é uma coisa que a gente fala muito dentro de recursos humanos e que a gente tem que falar também como indivíduo, como profissionais, né? Que a gente precisa sempre se desenvolver. Quais são as competências mais críticas que você vê a necessidade de desenvolvimento dessa liderança? Quem me segue há mais tempo sabe que tem uma coisa que eu falo sempre, que para mim a inteligência emocional é a mãe de todas as competências. Porque na hora que a coisa aperta, sabe, que a pressão chega, não adianta eu ter milhares de competências, ser ótima em todas as ferramentas de inteligência artificial, se eu não consigo lidar com o que vem. E isso é um desenvolvimento que, como eu também falo muito, tudo é processo, que a gente faz no dia a dia, primeiro com autoconhecimento, saber o que eu sinto e dar nome, e aí vocês vão falar, Fábia, isso é óbvio. Gente, não é óbvio, eu trabalho com muita gente que não sabe dar nome àquilo que sente. E aí depois que eu entendo aquilo que eu sinto, como eu vou fazer essa autogestão? Se eu tenho raiva, eu vou mandar um e-mail com raiva? Eu vou discutir com as pessoas? Não, eu preciso fazer gestão. Com isso eu fico mais empática, porque eu olho para o meu time e entendo que cada um também tem suas questões, tem seu comportamento e como eu posso contribuir. E com isso eu melhoro minha habilidade social. Então, por isso que eu vejo a inteligência artificial como a mãe de todas as competências. A segunda, comunicação, né, gente? Todos nós que trabalhamos sabemos que os grandes problemas nas organizações, em grande maioria, vêm de uma comunicação não transparente, uma comunicação cheia de ruído. Então, eu como líder tenho a inteligência artificial aí ótima, mas ela não vai me ajudar a me comunicar melhor. Isso é um exercício que eu tenho que fazer diariamente, sabendo quem é cada um do meu time, porque isso dá, né, outra palestra que recebe essa comunicação diferente. Uma outra senso crítico, né, gente? A gente está sendo inundado por milhares e milhares de informações todo o tempo, vindo de tudo quanto é lugar. Eu tenho que formar meu senso crítico como líder, porque eu também vou decidir, eu tenho que encaminhar as pessoas estão olhando para mim esperando o que eu vou fazer. Então, se eu não tiver um senso crítico, não souber fazer essa peneira,
fica muito difícil. E um último, não só esse, não se encerra aí, mas é uma coisa que eu e a Elisa a gente conversa muito, é aumento de repertório. Aumentem o repertório de vocês, principalmente quando a gente está líder, saber falar de outros assuntos. Eu não preciso ser especialista, mas eu tenho que entender de geopolítica, eu tenho que entender de economia, eu tenho que ir a outros eventos de tecnologia, de inovação, porque quando eu amplio o meu repertório, eu vou saber usar a inteligência artificial melhor, vou saber fazer melhores perguntas, porque hoje não tão importante a responder, mas saber perguntar. Então isso a gente só consegue quando a gente amplia repertório. E tem uma questão que eu quero te perguntar agora, que é uma coisa que eu tenho observado cada vez mais nas empresas e assim, me intriga bastante, que é a questão das equipes híbridas, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente começa a ter pessoas e a gente começa a ter máquinas. Só que ao mesmo tempo as máquinas precisam das pessoas, talvez as pessoas precisam da máquina, enfim. Como que é para um líder hoje trabalhar com essa gestão híbrida de times, de inteligência artificial, pessoas, máquinas, enfim? Alguém aqui já tem no seu organograma da empresa agentes com funções? Então, mas isso já está acontecendo. A gente já tem empresas hoje que dentro do organograma tem agentes que têm funções e o líder precisa aprender a gerenciar o agente e as pessoas. Eu acho que esse é um dos grandes desafios que a gente como líder está começando a aprender como é que eu lido com isso, como eu junto o meu humano e melhoro o meu humano para poder melhorar o meu agente, que foi como a Elisa falou, um agente, gente, ele não é um ser que ele sai fazendo ali o que ele quer, ele precisa de uma programação, ele precisa de uma inteligência que quem dá somos nós. Então eu acho que esse hoje é um dos maiores desafios. Eu já conheço empresas que já têm agentes no seu organograma, não são muitas ainda, porque isso vem muito da cultura da empresa. Precisa ser uma empresa de cultura de inovação que faça isso no dia a dia, não fique só no falar, eu gosto de inovação, porque eu quero fazer, aquilo tem que ser cultural, né? Tem que vir da empresa e ser colocado ali. Então eu acho que é um desafio que a gente vai começar, já está tendo que começar a aprender a lidar, mas eu acho que é um caminho que não tem volta. Que daqui a pouco todos vocês terão agentes no seu organograma e vão ter que aprender a ter colegas ou liderar esses agentes também. Legal. Assim, super interessante, né? Muito disruptivo e para quem entrou no mercado de trabalho há alguns anos como a gente, é muito legal a gente ver essa grande mudança. E outra coisa que também que você fala bastante no seu conteúdo é sobre a questão da ambidestria, né? Você podia falar um pouco como essa mentalidade faz diferença para o líder hoje em dia? Então, uma liderança ambidestra, uma gestão ambidestra é aquela que tem a capacidade de, ao mesmo tempo que eu otimizo aquilo que eu já faço, que eu cada vez fico melhor ainda dentro do que eu faço na minha empresa, para prolongar os resultados sustentáveis, só que eu exploro ao mesmo tempo novas oportunidades. Seja para mim como líder, pessoa, para o meu desenvolvimento, seja para o resultado onde eu trabalho. Então, um exemplo, eu trabalho com liderança, esse vai ser sempre minha otimização, eu quero sempre desenvolver líderes de uma forma melhor, mas eu faço formações, eu vou buscar outros conhecimentos que quem olha diretamente pode não perceber uma ligação, mas aquilo, além de ampliar meu repertório, me traz novas possibilidades de explorar novos trabalhos, mas também impactar o que eu entrego nos meus treinamentos ou na minha palestra. Então, a gente como líder, primeiro na gente, né, gente? Que eu falo muito de protagonismo de carreira, que a gente é responsável pela nossa carreira, independente do crachá que a gente use. A gente tem que ser a nossa marca e ser uma marca reconhecida, não importa onde a gente esteja, né? E para a gente ter esse nome forte, ter essa autoridade reconhecida, a gente precisa entender que a gente tem autorresponsabilidade, que é uma coisa que eu gosto muito, que é consciência, ação e consequência. E isso dentro de uma liderança, principalmente quando eu tenho IA aí no meio, eu tenho que trazer isso aí para mim. Eu tenho que ter esse pensamento, tá bom, eu faço isso aqui, é um processo, eu tenho que continuar entregando. Como eu posso usar IA, além do que está todo mundo falando? Para melhorar meu processo, o processo do meu time, para liberar meu time para pensar em coisas que eu preciso pensar, para me liberar, né? Então, eu gosto muito desse conceito de ambidestria, eu pratico isso na minha vida e é uma coisa que eu sempre falo nos meus treinamentos. Isso é treinamento mental, tá, gente? É que a gente tem que reacostumar o cérebro a pensar diferente, sabe? É olhar fora da caixinha sem a caixinha, né? Que é o que eu sempre falo também. E aí eu queria te fazer uma pergunta, porque assim, gente, o tanto que eu aprendo com a Fábia traz tantos conceitos novos, tantas coisas novas, formas novas, enfim, e o mundo está em constante mudança, né? Então, olha quantos conceitos a gente já falou aqui, em 15 minutos?
como que a gente, só que ao mesmo tempo a gente fala muito de saúde mental e a gente fica preocupado muito com a saúde mental, principalmente dessa liderança, porque a saúde mental deles vai impactar diretamente no time. Como que dentro desse contexto de liderar com inteligência artificial, com tantas mudanças acontecendo tão rapidamente, como, né, a gente nunca viu antes, como que fica a saúde mental? Como esse líder ele pode se preparar para esse novo momento e ciclo de mercado? Primeiro, que eu acho muito relevante, eu trabalho com muitas lideranças, tenho muitos amigos líderes, inclusive temos alguns aqui hoje, e sempre que essa conversa vem, o que eu tenho visto é um aumento crescente verdadeiro de uma preocupação verdadeira com a saúde daquele líder, o impacto daquilo que está gerando para ele e depois para o time. A Gartner soltou um relatório tem uns 3 meses, falando que pela primeira vez nos últimos anos o engajamento da liderança média caiu 3 pontos percentuais, que isso já dá um impacto na entrega da equipe 3 vezes maior, porque não é linear, é exponencial. Então isso é um alerta para todos nós, que mesmo nós que temos líderes, lideramos outros líderes, né? Se a gente for pensar lá no pipeline. Esse assunto é relevante, só que eu acho que é um caminho duplo, sabe? Eu acho que as empresas têm que ter programas verdadeiros e aquilo tem que ser transformado no dia a dia na empresa. Não adianta ter um programa bonito, uma política linda, mas o dia a dia na empresa aquilo não é real. E o líder também precisa olhar, porque, gente, vamos ser bem francos, né? A gente, quando está líder, a gente sofre uma pressão muito grande. Quanto mais para cima, maior fica a pressão, mais pessoas eu tenho que dar conta para cima e para baixo. E é vergonha ainda pedir ajuda, falar eu não estou bem. É vergonha dizer, eu tenho mentorados que não falam que são mentorados porque tem vergonha das pessoas saberem que eles têm mentores. Por quê? Pode demonstrar uma vulnerabilidade. Então não tem uma mágica, mas eu acho que é um caminho sem volta e eu acho que cabe a cada um de nós aqui, quem trabalha com RH, quem lidera, quem é C-level nas empresas, da gente trazer essa perspectiva para o mundo real, porque as pessoas estão adoecendo sim. Vocês sabem muito bem que infelizmente a gente está em primeiro lugar no ranking de ansiedade e segundo de burnout. E as estatísticas estão aí, agora trabalhos sendo feitos especificamente com lideranças, que é uma coisa que a gente não tinha muito, era meio geral, assim. Então veio esse trabalho da Gartner e eu acho que ele foi um alerta de algo que a gente já percebia, né? Eles entrevistaram mais de 14 mil pessoas pelo mundo, um trabalho excelente, que é global e por continente, depois aberto por país. E eu acho que é um alerta, que a gente precisa cuidar da nossa liderança, que tem que desenvolver o time, tem que entregar resultado, é quem cuida de quem cuida mesmo. É o que a gente fala do RH, que é a mesma coisa, quem cuida de quem cuida desse líder, né? Máscara primeiro em mim para eu poder fazer pelo outro. E se eu não estou bem, como que eu posso olhar para a galera do meu time e querer desenvolvê-los se eu mesmo já estou assim, com água aqui e não estou respirando mais? Então, esse é um assunto importante, relevante, mas que a gente ainda tem, eu acho, na minha visão, um bom caminho aí. Legal você falar sobre isso, que mais cedo a gente falou sobre a questão de uso de dados e falando também sobre a questão das conexões, né? E agora você traz a questão da inteligência artificial. Gente, vão procurar a área de tecnologia da empresa de vocês, porque tem muitos dados que podem ajudar vocês com essa parte de saúde mental, né? E a gente traz um pouco mais, fala um pouco mais a linguagem do negócio. É fundamental quando a gente está numa organização, tanto você que trabalha numa organização ou, né, no meu caso, a gente que dá treinamento e leva para a empresa, contra dados e fatos não há argumentos. Aprendi isso no meu primeiro presidente, quando eu tinha 18 anos, essa frase que ele falou para mim. Então eu acho que a gente tem que trazer dados e tem que mostrar argumentações sólidas de que o que a gente deixa de fazer vai impactar o aumento de uso de plano de saúde, absenteísmo, o próprio presenteísmo. A pessoa está lá de corpo, mas não está de alma, porque ela não está bem. Mas isso precisa ser, mais ou menos, mais uma vez eu falo, é cultural, gente. Se a empresa não propicia aquele ambiente, aquele líder ele vai ter muito medo, ele não vai falar. Ele tem medo de perder o cargo, o status, o respeito, de não ser reconhecido, de ser mandado embora mesmo. Então, assim, é um assunto ainda muito delicado, né? É isso aí. E para a gente finalizar, eu queria te fazer uma pergunta, assim, além de o pessoal sair daqui e já ir te seguir, se não te segue, porque o conteúdo da Fábia é maravilhoso, se eles não são líderes ou se eles já são líderes, o que eles podem, qual a primeira coisa, a primeira competência ou ação que você acredita que eles precisam tomar, se desenvolver para serem melhor líderes dentro desse universo de inteligência artificial? Deixa uma dica assim, para eles agirem já a partir de amanhã. Primeiro, autoconhecimento. Não tem como fazer pelos outros uma coisa que você não faz por você. Porque se você não sabe onde você vai, onde você está, onde você quer, é impossível liderar qualquer pessoa.
No caso de primeira liderança, que eu acho muito legal, né? Porque eu fiz um artigo uma vez, dormi analista, acordei líder. Da gente, no começo, ouvir mais do que falar e ter essa percepção, porque a gente está chegando, mas a equipe também está recebendo alguém novo. E, gente, aprendizado contínuo. A gente precisa ter a humildade de saber que a gente nunca sabe tudo. Eu amo aprender, eu sou a louca dos estudos, eu estudo pra caramba. Quem me conhece sabe que eu estou sempre lendo, eu estou em congresso, eu estou em curso, eu estou conversando com gente que sabe mais do que eu. Eu falo que a mesa que a gente senta impacta quem a gente se torna. Sim. Então, escolham as mesas que vocês sentam, escolham quem vocês estão ouvindo, escolham se apropriar da carreira de vocês. Porque na hora que você é um líder, que a tua galera te olha e fala, cara, eu posso até não concordar com ela, mas eu vou fazer porque eu super acredito naquilo que ela está fazendo, porque eu sei que ela, de verdade, está com a gente para o que precisar. E isso é construção, gente. Como eu falo, tudo é processo. É todo dia, mas a gente tem que se apropriar disso para a nossa vida e fazer acontecer mesmo. Não fala mais nada, né? Uma salva de palmas para a Fábia. Obrigada, gente. Foi um prazer bater esse papo. Quem quiser falar mais, me chama lá no LinkedIn que a gente conversa. Fábia Monteiro.